pecado, da justiça e do juízo. Não é a nossa tarefa convencer ninguém, é a nossa tarefa pregar o Evangelho, é a nossa tarefa falar do amor de Deus, é a nossa tarefa mostrar que Jesus Cristo veio para perdoar os pecados do perdido ao longo da vida. 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono. Era um homem que se vestia com roupas reais, roupas bonitas, roupas finas, tinha uma coroa na sua cabeça, tinha todos os guardas ao seu dispor, era talvez o maior poder bélico naquela região, a Síria, e ele se levanta do trono dele. O rei ficava sempre sentado, sempre reinando, estendia o cetro para quem ele queria estender, ou negava a presença aquele que queria negar. E esse homem, ele faz uma declaração tremenda: proclamem um jejum, vistam-se de panos de saco, desde o maior ao menor, desde o rico ao pobre, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do trono, tirou as vestes reais, ele tirou tudo aquilo que era belo, tudo aquilo que era bonito, e em outras palavras ele falou para Deus: eu não sou rei coisa nenhuma, tu és o grande rei sobre toda a terra, tu és o majestoso, tu és o soberano, eu sou o teu servo, eu vou me humilhar, eu vou vestir saco, vou jogar cinza na minha cabeça, e que todos os súditos façam isso, que nem os animais do reino comam alguma coisa. Aleluia, glória a Deus. E se não cumprisse a palavra do rei, morria. E ele falou: mas os homens e os animais estarão cobertos de saco e clamarão fortemente. Esse clamar fortemente é gritar a Deus. Quando nós subimos no monte, nós gritávamos lá de cima: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia do Brasil, Senhor, tenha misericórdia da nossa família. E esses homens fizeram o mesmo, e se converteram. Olha aí, versículo 8: cada um do seu mau caminho. E Deus fala: deixe limpo o seu mau caminho. E esses homens se converteram do mau caminho e da violência que havia nas mãos deles. Converter significa mudar de sentido. Faz uma conversão no carro, né? Muda de sentido. E esses homens então se converteram, coisa linda. E eles pensavam assim, versículo 9: quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Horrenda é a coisa que cai na mão de Deus vivo, diz em Gálatas. É interessante que esses homens, eles falam assim: quem sabe Deus se arrependerá. Essa é uma linguagem antropomórfica, forma do homem, é o significado de antropomórfico, vem de antropólogos, que é homem, ser humano, ser vivente. É uma linguagem para a gente entender uma ação de Deus, porque nós não conhecemos as ações de Deus, o amor dele, a misericórdia, a profundidade. No capítulo 11 do livro de Romanos fala assim: ó profundidade do conhecimento e da sabedoria do nosso Senhor. Quem primeiro deu a ele, depois responde. Deus não é homem, ele não é igual a nós, vingativo. Ele podia ter se vingado dos crimes de Nínive, mas ele aqui, ele quando fala se arrependeu, não que ele precisava se arrepender. Deus não precisa se arrepender. Quem precisa se arrepender somos nós. A palavra arrepender no grego, quando fala lá no Novo Testamento, ela significa metanoia, é mudança de mente. Não é chorar, isso é lamentar. Muitas vezes remorso, choro, lamento não é arrependimento. Arrependimento é quando você fazia uma coisa dessa maneira, daí você fala assim: agora eu vou fazer assim, não quero mais fazer desse jeito, vou fazer desse jeito, porque desse jeito agrada a Deus. Louvado e agradecido seja Deus. E isso, quem é que fez essa obra? Foi o Espírito Santo de Deus. E Deus, versículo 10, viu as obras dele. Deus, ele precisa ver, irmãos. Deus, ele precisa ver as nossas atitudes. Não é a nossa palavra, não é a nossa cantoria, não é a nossa pregação, mas ele precisa ver em nós atitude. Atitude de crentes, de santos, de justos. Eu já confessei o pecado 500 vezes, mas não abandonou nenhuma das 500. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, Provérbios 28:13. E Deus viu as obras deles, eles confessaram, eles deixaram.
como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal. Novamente, a linguagem antropomórfica. Deus não muda de ideia. Teve uma irmã que chegou para mim, a gente estava numa campanha de jejuar. Ela falou assim: pastor João, se eu orar e jejuar, Deus muda? Eu falei assim: não, quem tem que mudar somos nós. Deus não muda. Deus não muda. Deus não é mau para mudar. Nós somos. Nós precisamos mudar. Deus está sempre reinando. Eu já sabia que isso ia acontecer, que iam se arrepender. Sim. Por quê? Porque o Espírito de Deus ia operar naqueles homens. Sim. E por isso que quando nós vamos evangelizar alguém, nós temos que falar: Espírito de Deus, vai na minha frente. Sim. Vai na minha frente, ganha meu parente, ganha meu vizinho. Porque a obra quem faz não somos nós. Às vezes as pessoas falam assim: nós estamos fazendo a obra de Deus. Francamente, eu não sei o que é fazer a obra de Deus, porque é Ele quem faz a obra. E nós, quando o Senhor, Ele enviava o seu servo, e o seu servo fazia o que tinha que fazer, ele era declarado servo inútil, porque ele fez aquilo que ele foi mandado. Teve um rapaz que a gente tem contato com ele, o Bruno, ele é da Novas Tribos, ele era da Asa de Socorro, Missão. Ele chegou com o avião lá na floresta dos índios. Daí tinha um homem que ele não casou, ele ficou solteiro, ele de cabelo branco, eles chamam de jubilado, era americano. Daí ele chegou, viu, ele ia pegar esse senhor e ia levar de novo para o aeroporto para voltar para os Estados Unidos. Daí ele chegou para esse homem deu a vida toda com o Evangelho. Ele estudou a fonética e ele transliterou a Bíblia toda na linguagem daqueles índios que ele trabalhava. Ele deu a vida todinha dele e a Bíblia chegou lá. Daí o Bruno chegou para ele e falou assim: oi, eu sou o Bruno, eu sou missionário da Asa de Socorro. Ele falou assim: muito prazer, Bruno, eu sou apenas um servo inútil. E é isso que nós temos que rogar a Deus para ser, porque o servo inútil, ele faz aquilo que o seu Senhor mandou fazer. E aquele que nem isso faz, como será chamado? Será chamado de ímpio? Aparte-se de mim, porque eu não te conheço. No último dia, como será chamado? Esses homens, Deus viu a atitude neles. No capítulo 4, estava tudo lindo no capítulo 3. Puxa vida, capítulo 3, que bênção! Deus deu no capítulo 2 uma nova chance de pregar. Sabe, Deus poupou a vida. Jonas provavelmente morreu, mas ressuscitou, porque tal como o sinal de Jonas, que teve 3 dias no seio da terra, no ventre da baleia, o Filho do Homem estará 3 dias no seio da terra. Olha aí, se o Filho do Homem faleceu e no 3º dia ressuscitou, a mesma coisa aconteceu com Jonas. Mas no capítulo 4 nos fala assim: mas desgostou-se Jonas, extremamente ficou todo ressentido. Sabe o que Jonas queria? Que Deus acabasse, que Deus desse um catiripapo, que Deus destroçasse, que Deus cerrasse no meio, que Deus desse com a espada desembanhada na cabeça deles. Queria ver um circo pegar fogo. Afinal, esse povo aqui matou tanta gente. Olha as carcaças aí na entrada da cidade. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse, estando na minha terra? Ele tinha feito uma oração antes de fugir da presença do Senhor. Por isso, me preveni, fugindo para Tarso, pois ele sabia, ele tinha conhecimento. Meus irmãos, talvez nem nós tenhamos esse conhecimento em vida. Olha o conhecimento que ele tinha: que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo. Tem uma tradução que diz cheio de amor, grande em amor. Tem alguém que tem essa tradução? Cheio de amor. A nova tradução na linguagem de hoje é a NVI. Acho que talvez os irmãos estejam com a NVI. E de grande benignidade, e te arrependes do mal.
Ele sabia, ele conhecia, ele andava com Deus, ele sabia quem era Deus. Por isso que quando ele está lá no barco e está acontecendo aquela turbulência toda no mar, ele fala assim: eu sou hebreu e eu adoro ao Deus Criador dos céus, da terra e do mar. Ele sabia, ele andava com Deus, ele era um adorador. Pastor, ele sabia, porém era rebelde, e a falta de cura impediu ele, se ele obedecesse imediato, seria talvez o fim dele assim. Mas a rebeldia dele, no início, teve grandes consequências. Ele fez o que tinha que obedecer, senão o pior ia acontecer. Só que o final dele foi daquela forma que eu vi que o Jonas precisava de cura, por lá se lamentando. Muitos vão evangelizar, buscando a palavra, a gente tem que dar com a palavra, né? Buscar se santificar, se consagrar, estar em intimidade com Deus. E essa falta atrapalha muitos crentes, paralisa crentes que ficam congelados, medos, frustrados e não vão obedecer. Principalmente a mágoa, né, irmão? Principalmente uma mágoa no coração. Quem tem uma mágoa no coração, ele, por ser hebreu, por conhecer a Síria, Nínive, ele tinha mágoa, preconceito, e ele está ali esperando. Ele podia pregar e ir embora. Deus não mandou ele ficar ali esperando. E ele ficou esperando desgostoso, magoado com Deus. Tem pessoas que ficam magoadas com Deus. Precisa de cura. Precisa de cura. E queria ele que Deus sapecasse. 3, peço pois, Senhor, que tire a minha vida. Eu estou tão chateado porque aqueles caras não morreram, porque essa cidade não foi destruída, que eu quero que o Senhor tire a minha vida. Olha, se Deus não é tão bom, já vai no aquele papo, né? Olha, Deus ainda, 4, fala com ele: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e se assentou no oriente da cidade, e ali fez uma cabana. Ele construiu um puxadinho ali, né? E assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda tinha esperança que Deus ia acabar com aquele povo. Ai, como eu detesto esse povo. Versículo 6: então o Senhor fez nascer uma boboeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Estava um dia quente, estava um dia enfadonho, e Jonas se alegrou. Opa, tem uma sombrinha, que sombra gostosa. E ele se alegrou ao extremo por causa da boboeira. Mas Deus enviou um bicho. Bicho aqui é verme. Um verme. Eu não sei se era aquelas que é peludinha lá. Um verme, um bicho obediente. Ele já tinha enviado um grande peixe obediente. Agora ele envia um verme que vai ferir a boboeira, e a boboeira seca. E aconteceu, versículo 8, que aparecendo o sol, mandou Deus um vento calmoso do oriente, e o sol feriu a cabeça de Jonas, quer dizer, esquentou bastante, né? Já estava quente de outras coisas, e ele desmaiou e desejou a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. É Deus que dá a vida. Nós vamos passar sempre, tirando um pouco o foco de Jonas, momentos difíceis, mas a gente tem que saber que a vida é boa, que a nossa tribulação ela é leve e momentânea, e ela há de produzir um peso de muito excelente glória, que nós vamos para o céu. As tribulações elas têm até um papel muito bom e relevante, porque faz com que a gente se apegue mais a Deus. É isso que o crente é. Exatamente. O crente, quando está em tribulação, ele se apega mais a Deus. Sim. Mas ele aqui ficou bravo, não gostou. Ele falou: quero morrer, não quero viver. A vida é boa. Já pensou? Quantas pessoas hoje estão, e quantas pessoas morreram por falta de respirador? Quantas pessoas estão entrando em hospitais e estão morrendo? Sabe, não tem político, não tem pobre nem rico. O prefeito de São Paulo foi, a Eva Vilma foi, aquele cantor, aquele Paulo, o ator, Paulo Gustavo, ele foi também, gastaram muito dinheiro. A vida é boa, nós estamos respirando, nós temos força para pegar o café e tomar, nós temos força para sentar e levantar. Tem pessoas que não conseguem se levantar da cadeira. A vida é bela,
E é assim que a gente tem que fazer todo dia. Senhor, eu te agradeço pela minha vida. Eu te agradeço porque eu tenho pão com manteiga, eu tenho um arroz com ovo, eu tenho agradecer, ser grato a Deus. Eu te louvo pela minha esposa, pelo meu marido. Às vezes é uma mala sem alça, mas glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos gostaram, né? Então disse Deus a Jonas: é razoável que assim te enfades por causa da boboeira? E ele disse: é justo, é boca dura, gosta de discutir com Deus. Quem é ele para discutir com Deus? Olha lá, e disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tivesse compaixão da boboeira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. Olha agora Deus, olha o caráter de Deus. Último versículo: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, também muitos animais. Deus, Ele é piedoso, Deus amoroso. Você nota que aqui Deus não vai estar excluindo o ímpio, mas querendo que o ímpio se salve. A Bíblia fala assim que preciosa é a vista que tem Deus da morte dos seus santos, mas também diz a respeito da morte do ímpio: Deus não tem prazer com a morte do ímpio. No capítulo 33, não dá para a gente continuar por causa do horário, eu tenho que fechar às 9 horas e a gente vai encerrar. Passa rápido, né? No capítulo 33, leiam em casa, de Ezequiel. A gente era para ler aqui. Ezequiel, Deus fala a ele era um profeta obediente. Deus falou que quando a mulher dele morresse, ele não devia chorar, e ele não chorou. Falou que os homens deviam comer pão com esterco, e ele falou para Deus: eu nunca comi comida impura. Ele falou assim: você vai comer esterco de vaca, de bovino. E ele é obediente. E também é interessante que no capítulo 33 Deus fala que nós devemos avisar o ímpio e o justo. E se a gente não avisar o ímpio da sua maldade e ele morrer na sua maldade, do sangue da nossa mão Deus requererá. E se o justo, que se achou justo a vida toda, ele no final da vida, como eu já vi acontecer, ele se desconvertesse, digamos assim, e a gente não informá-lo que isso não agrada a Deus, e ele morrer no pecado dele, ele perecerá, e Deus cobrará da nossa mão o sangue daquele justo que se desviou. Gosto do Salmo 119, versículo 176, o último versículo dos Salmos, que o salmista fala assim: me desgarrei como ovelha perdida, torna a buscar o teu servo. Não esqueci dos teus mandamentos, torna a buscar o teu servo. Esse é o clamor do Espírito Santo, quando um justo erra o caminho. Nós estamos estudando evangelização. Esse livro, ele é bem direto ao ponto nas coisas que acontecem. Nos mostra muita coisa. Nos mostra um profeta que conhecia bem Deus, era adorador de Deus, tinha uma experiência de conhecimento de alma com Deus muito grande, tinha ressentimentos porque ele achava que aqueles homens eram indignos da salvação, enquanto que Deus de fato queria salvá-los. Deus usa 2, para não dizer 3, figuras de obediência. Usa um grande peixe, usa uma boboeira para nascer e morrer em data definida, e usa um bichinho para ferir a boboeira e trazer reflexão ao profeta. Deus quer usar cada um de nós para pregar o Evangelho. Nós vamos se estudando esse tema, como vamos nos preparar cada vez mais para isso, mas em vista. A pastora trouxe os livros aí, né? Se você pode dar o livro independente desses daí, ou comprar em outro lugar uma Bíblia, dá para alguém como a tua contribuição para trazer mais um para Cristo. Amém. Teve um filme chamado A Lista de Schindler. Não sei se esse homem ele
queria salvar os judeus condenados para o holocausto. E ele vendia tudo para comprar mais um. No final da vida dele, ele agonizava de tristeza em saber que ele gastou muito dinheiro e deixou de ganhar mais tantos e mais tantos, salvar mais tantos e mais tantos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa aula, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor Deus, por todos nós que estamos aqui, pelos que não puderam estar aqui também. Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos fale durante o transcorrer dessa semana de toda essa lição que nós juntos estudamos no livro de Jonas. Palavra preciosa, Senhor Deus, é a tua palavra. Ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Agora, pois, nos despede em paz e segurança para as nossas casas, nos dá uma noite tranquila, de descanso e usa a nossa vida. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco.